Muito bem, o tempo passa e o tempo voa. Esse é o último bloco do nosso programa, mas você vai continuar ligado e ligada aqui com a gente. Sabe por quê? Na sequência do BH Todo Dia tem o Saúde e Bem-Estar, com meu querido Fernando Rocha. Ó, beijo pra você, Fernando. Tô adorando as suas caminhadas com seus filhos. Muito legal, viu? Parabéns, muito bom mesmo no Instagram. E você acompanha o Fernando Rocha trazendo um conceito de saúde mais amplo, né? Que não envolve só o corpo, mas tem a ver com a mente, tem a ver com a alma e tem a ver com um pouco disso que a gente está falando aqui no relacionamento entre as pessoas. Isso também é questão de saúde, tá bom? Todos os conteúdos do nosso canal Viver Brasil ficam à sua disposição no nosso YouTube, canal Viver Brasil, e agora na novidade, a gente tem um site, que é o www.canalviverbrasil.com.br. Lá você confere a coluna do PCO, você confere a revista também, as matérias da nossa revista Viver Brasil, tudo isso e muito mais, as novidades, os eventos que a gente produz, tudo isso para você e para você assistir na hora que quiser, do jeito que quiser e com quem você quiser. Aliás, o programa de hoje vale a pena você guardá-lo. É você acessá-lo de vez em quando. Sabe por quê? Porque os exemplos aqui servem para a nossa vida. E aí eu preciso entrar numa história, Ana Cláudia, que é a presença dos pais, porque o livro fala Meus Adolescentes, Diálogos, Memórias e Conexões, um livro para mães e pais. Eu achei ótimo colocar os pais, porque a gente vive esquecido nessa história, né? E a gente quer se esquecer também, tem esse lado, né? Então, vamos lá, pais nessa. Uai, Elisa, eu acho que essa discussão que você traz, você está trazendo as discussões das novas paternidades, das novas masculinidades. Essa discussão ela é muito potente, especialmente nas camadas médias, urbanas, escolarizadas. Exatamente. Que pai quer participar, especialmente do médico, a pia da louça não necessariamente. Isso né? mesmo. Assim, a divisão dos trabalhos reprodutivos entre homens e mulheres ainda é muito desigual. A gente observa, sim, um crescimento da paternidade com vontade de participação, especialmente nas camadas médias, lá. Agora, é importante, você mencionou aqui nos bastidores o documentário Silêncio dos Homens, Isso, né? Eu acho ele muito bom, recomendo que as pessoas também procurem no YouTube. E o argumento do Silêncio dos Homens é isso, como que os pais foram educados pelos 3 P's, punir, proteger e prover. E o C do cuidar era só das mulheres. Então, ajudar os pais a serem pais que cuidam é um exercício. E que isso é uma construção muito contemporânea, é muito recente. A gente já observa esse movimento, cada vez mais pais querendo cuidado. Agora, quando chega a adolescência, e que na adolescência, muitas vezes, o indivíduo em formação tem um embate com os pais, é comum os homens voltarem para esse lugar, mesmo os que já cuidam, vão para o punir. Vão para o punir porque eu sou autoridade, porque eu que mando aqui. E essa Ou então pensar disputa, que esse é o meu papel, né? E eu que preciso, e essa disputa acaba muitas vezes promovendo mais dores e mais distanciamento. Porque eu acho que o que é mais sofrido na adolescência é exatamente uma perda de um contato físico, porque com a criança você ainda dá banho, com a criança você ainda dá comida, você tem essa coisa do corpo. Troca a fralda. A mudança corporal dos adolescentes muitas vezes promove um distanciamento físico da família. Eu tenho 2 meninas adolescentes, não tem jeito, tem um limite ali que elas já não me querem ali. Exatamente. E aí, se o contato e a conexão não está mais pele, não é mais pelo corpo, tem que ser pela linguagem, tem que ser por outros lugares. Se na linguagem eu vou para a autoridade que silencia, porque eu que mando aqui, você vai ter mais distanciamento. E aí mais sofrimento. Né? Então, acho que isso é um fenômeno que não é exclusivo da adolescência, mas se intensifica na adolescência, né? Da necessidade dos pais olharem e se repensarem, incluindo o cuidado como uma tarefa da paternidade. Isso. Existem algumas alternativas, por exemplo, cultura, arte, eventos, esporte, levar para um jogo juntos. É possível. Eu acho que é pensar assim, o que me conecta com o meu filho hoje que é prazeroso para mim e que é prazeroso para ele. Porque às vezes a gente também entra numa vontade que a gente estava discutindo nas músicas, né? Eu quero que ele escute as minhas músicas, tá? Mas vamos fazer um meio a meio?
Você faz uma playlist sua e você escuta uma playlist dele. Boa. Vamos assistir uma série que eu quero e vamos assistir uma série que você quer. Muito bom. O repertório de séries hoje que dá para assistir de forma compartilhada com adolescente é enorme. As plataformas de streaming estão aí oferecendo isso. Vamos conversar sobre a série, vamos escutar. Agora, o que eu vejo às vezes, claro, meu universo é um universo de consultório. Isso. Então, quando chega no meu universo, já chega porque já tem um sofrimento instaurado, né? Mas o meu universo de consultório, o que eu vejo é, às vezes, é a desqualificação do que vem do adolescente. Eu não aguento essas séries deles. Eu não aguento essas músicas dele. Eu não aguento... E aí a distância vai só acirrando e os sintomas e os adoecimentos vão só aumentando. Porque o que cura é o contato, é a proximidade, é a intimidade. Né? Boa. Vamos falar um pouco disso, né? Por exemplo, fazer coisas juntos. É possível? É muito possível. Eu acho que a pandemia foi um momento de desenvolver isso. Lá em casa, meu marido, por exemplo... Assim, mas coisas interessantes. Meu marido e Carol criaram a seção de clássicos de cinema. Eles adoram filme. Então, assim... E aí o momento deles também, né? Total. Não é sua praia. Não. Olha às vezes eles me convidam. Isso é legal, viu? É bacana, porque muitas vezes a mulher também não permite. Mas eles precisam, né? E aí é um momento de paz dos dois. E muitas vezes, aí a Carol fala assim, mãe, eu acho que esse filme você vai gostar. Que eles gostam, assim, sessão Bang Bang. Aí fica assim, um mês vendo Bang Bang. Nossa. É pelo menos uma vez por semana. Mas assim, tem clássicos que eles veem e outros filmes que eles veem que eu gosto. Claro. E aí ela fala, eu acho que esse filme você vai gostar, mãe. Você quer ver com a gente? É muito legal você ouvir isso, muito né? legal. É muito então, legal. Então, assim, tem um encontro, assim, mesmo assim, em questão de música. Eu lembro que teve uma época, assim, ela era menor, devia ter uns 13 anos, 12, 13. E aí, era a época do funk, né? E aí eu ia pro colégio, eu deixava ela no colégio, depois ela voltava sozinha. Logo depois ela já ia e voltava sozinha. Eu ia ouvindo funk. Aí ela leu Fantasma da Ópera pro colégio, apaixonou. O resto do ano eu fui ouvindo Fantasma da Ópera. Eu falei... Gente, que coisa linda. Mas eu escutava uma música ou sofrência que eu não gostava até o colégio, tudo bem. 5 minutos eu ia para minha escola e tal, tudo bem. Ninguém vai morrer por causa disso, né, gente? Não vai. E aí hoje, assim, a gente tem uma afinidade, uma proximidade e o universo dela a gente entra no carro, eu gosto de escutar o celular dela lá tocando no carro, o Gustavo também, porque realmente é legal. Tem uma diversidade bacana. E assim, músicas que eu adoro, que eu não colocaria na minha playlist lá, mas que eu resgato, que eu volto, que eu reencontro, né? Outra coisa séria mesmo, assim, como os filmes, né? As séries, por exemplo, Gambito da Rainha. Quantas séries que a gente vai assistir, porque ela fala, vocês vão adorar essa série. Aí, sei lá, alguma tarde, assim, ou domingo à tarde, algum dia, assim, ou vão assistir. Aí faz a pipoca e tal, e vão... Esse momento de reaproximação é muito bacana. Independe da série, né? A questão não é a série, o conteúdo dela, é a possibilidade de estar junto de novo, né? É muito legal. De reconstruir isso aí. E aí ela acha um negócio de assistir o bastidor do filme, chama a gente. Então, assim, é uma outra porta que vai se abrindo para uma nova forma de convívio, né? Renata, vamos entrar no seu caso. São 3 homens adolescentes, mais o seu marido. E aí, como é que se dão essas conexões, assim? Eu tive que me adaptar, né, com essa situação toda, desde sempre, né? Bem-vindo à minoria. Mas, assim, o meu voto é sempre o que define tudo, né? Olha, minoria poderosa, hein? Tem questões de lá que são... uma questão especial, que é o do cachorro, são dois a favor, 2 contra. Quem que vence? O não, que é o meu. É o seu. Então, assim, brincadeiras à parte, mas é nesse sentido, né, de saber com quem está lidando, né? Eu li, quando estava grávida do Alexandre, eu e meu marido lemos muito, estudamos muito sobre a infância, né? Foi muito bacana. E eu li um livro que chamava Criando, Cuidando de Meninos, isso, que tem de meninas também, né? Então foi um livro que marcou demais, porque veio Alexandre, depois veio Benício. Aí eu falei, agora tem que ser um menino, porque eu não vou dar conta. 2 homens, vou ter que mudar
a minha chave para menina, né? Graças a Deus nasceu o Cassiano. Gente do céu, você não esperava uma menina? Eu não queria. Você não queria, na verdade. Para o Benício eu falei, não, tá tudo bem, casal, né? Aí quando eu engravidei, eu falei, não, agora tem que ser o menino, porque essa altura do campeonato eu sei lidar com homem, né? Então... E você é a minoria poderosa na casa. Sou minoria poderosa, lógico. Vocês fazem coisas juntos, assim? É possível? Essa fase é complicada. Não é? É complicada, porque o mais velho já está na faculdade, já, né, depois da pós-pandemia, ele já saiu demais, porque ficou muito tempo preso. Isso. Então, ele fica, a gente consegue fazer programas, né? Por exemplo, Praça da Liberdade foi o último que a gente fez na troca de guarda, né? Foi muito bacana, passamos lá amanhã, então foi muito gostoso. Ele gosta desse tipo de passeio, porque a gente fez muito quando ele era pequeno. Mas os dois menores, não quero ir. Aí é uma distância, aí já né? complica. É quase cada um passeio, uma coisa diferente. Né? Então, assim, fica difícil conciliar, né? O mais velho por sair, já ter a independência turma dele, né? A independência dele, os programas dele, né? Conciliar com os menores, que já é uma outra geração, né? E com a nossa, né? Porque aí a gente chega nesse tempo já querendo ficar em casa, né? Com aquela coisa assim, mas né, vamos ficar quietinho aqui. Isso. Mas tem essa realidade que a gente não quer, que é esse distanciamento, né, que acontece. Então, esses passeios, programas, né, juntos, nós 5, a gente sempre priorizou. Mas é mais difícil. Tá. Ana Cláudia, eu sei que é difícil, porque a gente está no ar, não é uma consulta, mas eu não posso deixar de passar, ainda mais porque ela tem 3 meninos, né? A gente tem visto um movimento muito, digamos assim, violento, eu diria conservador, reacionário, mas violento, de homens jovens, querendo afirmar a sua masculinidade a partir de uma violência contra mulheres. Misoginia, chegando até num isolamento e numa eliminação das mulheres. É incrível isso, né? Tem aparecido na internet, tem coach disso, dentro de uma ideia assim, vamos ajudar a recuperar a masculinidade perdida. Se você, homem, que está lavando o prato, cuidado, você está deixando de ser homem. A mulher tem que ser submissa. Para quem é pai, mãe de homens adolescentes, né? Que armadilha é essa aí? Que cuidado que a gente deve ter? Eu acho que a gente está num momento histórico de muita transição nas possibilidades de vivências da sexualidade, nas possibilidades de vivência dos corpos. Os corpos hoje são muito múltiplos, eles têm jeitos e jeitos de estarem. E em momentos de transição, como a gente estava dizendo aqui, às vezes as forças se polarizam, né? Então, a gente observa esse movimento do Red Pill, dessa galera, né, assim, de uma certa masculinidade insegura. Aí eu não consegui ser neutra. Claro que não, mas é isso mesmo. É insegurança, é o incômodo com a mulher. Né, aquela coisa, aquela máxima de que atrás de toda arrogância existe uma grande humilhação. Isso. Né? Você bate o olho e você fala assim, entendi, atrás de toda arrogância existe uma grande humilhação. As mudanças sociais, às vezes, elas ameaçam quem não consegue perceber o fluxo e que a vida anda, a criação pede passagem, que não tem como voltar. Né? Agora, eu acho que essa tarefa, assim, para mães e pais, educadores, eu acho que o que fica é o lugar nosso de adulto de fazer mediação. Porque os meninos estão sujeitos a essas mensagens todas o tempo inteiro. E eles precisam de ter espaços para falar do que eles estão entendendo, para que a gente os escute sobre que sentidos eles estão atribuindo para essas experiências e que a gente possa também falar o que a gente pensa. Né? Eu acho que entra também numa necessidade das famílias discutirem seus posicionamentos sobre essas questões. Os temas da diversidade estão aí colocados, e para a geração, para os adolescentes, isso é um tema muito caro, é muito precioso para eles. Discutir racismo, discutir LGBTQIA+, fobia, discutir
a crise climática, discutir como que está colocado a distribuição socio-urbana e territorial. Então, assim, são uma série de temas que estão aí, que a gente, né, grosso modo, chama de temas da diversidade. Isso. Que, se você, enquanto família, se fecha numa posição e não escuta as novas vozes e as novas possibilidades de discussão que estão colocadas nesses temas, a chance dos seus filhos se fecharem e se distanciarem é muito maior. E de se radicalizarem. Pela ausência de mediação. Podem se radicalizar para diferentes extremos. Isso. Quer dizer, o que dá nuance na radicalização é o diálogo. Então a gente precisa de fortalecer espaços de diálogo com os adolescentes para oferecer nuances, para evitar a radicalização. E esse espaço passa pela casa, não dá para delegar isso para a escola. Eu acho que delegar não, mas eu acho que esse espaço ele não deveria ser exclusivo das famílias. Eu acho que ele teria que ser das famílias, das escolas. A gente vive um momento nas escolas de muito silenciamento em relação a esses temas, por uma certa vigilância que amedrontou e assustou. Vigilância dos pais, hein? Boa As parte crianças, da os adolescentes educação. não se incomodam com isso. E aí momento, virou um certo policiamento, né? Que os professores têm evitado algumas falas e algumas mediações, né? Eu trabalho com educação e sexualidade. Eu cheguei a trabalhar com adolescência por causa do meu trabalho de educação e sexualidade. É um tema que é absolutamente urgente e necessário e que está absolutamente silenciado em boa parte das instituições, porque os professores sabem fazer, mas estão assustados e com medo. Parece que nós paramos no tempo, né? A gente regrediu. Regrediu A gente mesmo, regrediu, né? mas a minha esperança é que seja uma regressão igual aqueles carrinhos de criança, que puxa para trás para pegar impulso e depois vai soltar e vai para frente. Ana Paula, na sala de aula, você nota isso como professora? Que tem uma vigilância punitiva em cima dos professores e professoras? Eu acho que tem essa vigilância. E depende muito do posicionamento da escola para o professor ter essa autonomia. A instituição. É muito importante o professor ter o aval da escola para seguir a conduta, o caminho e a intervenção que ele acha interessante, necessária e mais rica. Então, isso tem a ver com o projeto pedagógico da escola e também com a relação da escola com esses pais. Tem muita escola que tem medo dos pais hoje em dia. E isso é muito complicado para o professor. Aí o professor silencia. Então, assim, eu trabalhei em escolas que eu podia fazer assim, o que eu quisesse, assim, dentro, obviamente, do bom senso. Tem uma linha pedagógica da escola. Mas tem escola que o professor tem medo de tudo. Desde uma fala, que pode depois ser chamado na coordenação no dia seguinte e questionado, né? Eu já vi isso acontecer também. Desde, assim, qualquer coisa que aconteça ali, ele vai se preservar. Ele vai como? Silenciando, ficando mais blasé ali, né? Mais que educação não é uma empresa, a escola não é uma empresa, né? Não é um negócio. E mesmo as empresas estão se revendo também, né? É um espaço de construção, né? E para construir você tem que refletir, você tem que dialogar, é muito vigiado. Grupo de WhatsApp de pai é um inferno. A gente tem cada escola, cada caso estranhíssimo, né? Que acontece e continua acontecendo. E por outro lado, tem lugares, né? Eu coloquei minha filha num lugar que tem o quê? 3, 4 mil alunos, sei lá, no Santo Antônio. E aí você tá. Mas é uma escola muito autoritária, não escuta pai. Mas por isso mesmo, mas você pensa bem, escutar 6 mil pessoas, opinião de 6 mil indivíduos. Não dá, gente. A escola tem que ter o direcionamento dela, e a linha tem que ter o posicionamento dela, o projeto político-pedagógico dela. E você vai concordar ou não. Se não tem outras escolas. Exatamente. Então, assim, eu acho que o papel da escola, o posicionamento é muito importante. E hoje, muitas escolas ficam com medo de perder aluno, com medo de perder mensalidade, aí o negócio interfere no pedagógico. Renata, como é que é a escola nesse sentido, né? Te ajuda, tem um papel dela separado do seu, igual a Ana falou? Sim. Na sua fala eu estava aqui lembrando, né, os meninos nessa transição, né, do infantil para o Fundamental 1, né, como que foi importante. Era uma escola muito pequena, tinha menos de 100 alunos, e do bairro, né? Isso. E depois eles foram para um colégio
2.500 alunos. Então, assim, foi uma transição muito tranquila, mas porque a escola tratava essas questões, né, da diversidade, isso concretamente, né? Ajuda não só a gente de dentro discurso, de casa, não é? com Quando a escola traz isso e a criança comenta com você, é uma chance de abrir para falar, por exemplo, sobre sexualidade. Isso. Que às vezes a gente tem um tabu, né, enquanto adultos, né? E a gente vê, assim, a nossa experiência é de que eles vivem muito mais isso, porque é uma realidade deles, do que a gente, né? Porque às vezes eu me choco com alguma coisa e meu menino fala assim, ai mãe, o que é isso? Quer saber um exemplo básico? Né? A discussão do terceiro banheiro. É uma discussão muito mais nossa do que dos meninos que estão na escola. Para eles, tanto faz, inclusive eles entendem, né? Que aquele momento é o lugar da pessoa. Mas a gente complica a coisa, né? E eu acho lindo que eles nos chamam para essa nova reflexão. E a gente sabe que, pelo menos na escola dos meninos, que os 3, né, o mais velho saiu ano passado e os 2 ainda continuam, que a escola mantém esse diálogo, esse pensamento crítico para entender o outro, para aceitar o outro. Então, assim, ajuda demais. Bom, muito bem. Nós estamos chegando ao final do programa. E precisamos convidar para o evento. Sim. Tem vaga ainda? Esse evento está bombando, hein? Esse evento está bombando. Presenciais tem poucas vagas, tem que correr. E online tem vagas, porque o online, de fato, ele tem possibilidades. Olha que legal é o online, que a gente aprendeu a lidar com isso, não é? E o online vai ficar disponível a gravação por 30 dias. Então, às vezes, a pessoa não pode assistir agora, mas ela pode, ao longo dos 30 dias, vai assistindo cada palestra, cada momento. Então, o encontro de mães do meu adolescente, ele vai acontecer agora no sábado, dia 25. Essa edição é a segunda, né? A gente fez a primeira edição ano passado, nós 3, para o lançamento da primeira reimpressão do livro de forma presencial, porque o livro foi lançado na pandemia e a gente ficou muito querendo um momento de abraços, e aí foi esse encontro do ano passado. Nesse ano a gente está fazendo junto com a Cris Paz e com a Bebel Soares, que é do Padecendo no Paraíso, que é uma rede materna aqui de Belo Horizonte, que está fazendo 12 anos esse ano, que o menino da Bebel está fazendo 12 anos, então a gente fala que o Padecendo está adolescendo. Tem a idade, né? O Padecendo está adolescendo, então esse tema também veio, né? E, então vai ser um encontro de dia inteiro no Mercury Lourdes. As inscrições são pelo Simpla, e ele vai ter um momento com a Carol Dantas, que é uma das autoras, que é psicóloga, e a Carol Dantas vai trazer a saída da infância e a entrada na adolescência com a criança de 9, 10 anos. Aí, a transição. Para os pais e mães que já quiserem começar a se preparar. A gente chamou de encontro de mães porque a gente sabe da potência das redes de mulheres e da importância das mães conversarem. No primeiro a gente teve alguns pais. Enquanto dos pais, tá? A gente teve alguns pais no outro que foram, não é que ainda não pode pai, mas a gente sabe que tem algo aí que é da feminilidade que transita. Claro, né? claro. Depois a Carol Lentes, eu vou falar um pouco sobre adolescências contemporâneas. Bebel vai trazer um pouco, que ela está terminando a formação em psicanálise, da visão psicanalítica. A Cris vai trazer a questão dessa coincidência, né, que a gente está tendo atualmente de muitas mães de adolescentes estarem entrando na menopausa. Fantástico essa sacada. Então essa coisa de que os hormônios dos meninos estão subindo e os hormônios das mães estão baixando. E dos homens também, essa montanha-russa que às vezes é esse caldeirão que ferve em casa, e a Carol Lentes vai trazer aí a criação e a invenção de ser mãe de adolescente a partir da experiência dela. Então acho que vai ser um evento, vai ser todo intercalado com vivências, acho que vai ser um evento super rico e potente de crescimento, e que a gente espera que chegue, que seja uma semente mesmo de reflexão e de amor em todas as mães. Eu acho que o tempo vai ser curto. Eu também acho. Não vai para tanta diversidade? Mas isso é bom. Aí dá deixa para próximos eventos. Muito bom. Parabéns, viu, Ana? Muito, muito legal. Obrigado pela presença. A gente te encontra nas redes sociais? Sim. Tem o Instagram do livro, que é o @meuadolescente. Pelo Instagram do livro, vocês chegam no meu, que é Ana Cláudia. Meu enorme, então vai no @meuadolescente, lá vai ter o meu, e da Carol Dantas, da Carol Lentes. Muito bom. Prazer em revê-lo. Tá ótimo. Foi meu. Prepare-se para a adolescência. Sim. Vamos lá. Ana Paula, como é que a gente faz contato contigo? Você está nas redes sociais? Como é que é? Estou no Instagram também, @anapaula.krieger, escreve Kruger. K-R-U-G-E-R. Isso. Estamos aí, disponível para quem quiser trocar uma ideia. Perfeito. Isso aí. Consulta, né? Isso é legal, né? Tá bom. E você, Renata, como é que a gente te encontra?
no Instagram, @Renata_G_SCT. Muito bom. Obrigado. Vai ser um prazer, né, conversar, porque realmente é essa escuta, essa troca, né? Eu escuto, falo, então essa troca de experiência é fundamental, né? E esses encontros são fantásticos, né? É o network materno, né? né? Adorei e a maternidade realmente é paternidade também, porque por favor, não pode, o pai tem que ocupar o lugar dele, né? Que é o que a constelação, né, trabalha muito bem, cada um com o seu papel, diferente, lógico, que não somos iguais, mas que esse grupo de mães, né, que a gente fala até que é rede de apoio, ele é fundamental, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que participar, né? Então, tem vários grupos, né? Dá uma corrida, toma um café e conversa. Exatamente. Dá uma corrida, toma um café e conversa. E vamos para o adolescente, né? Pro sábado agora. Elas vão. Vocês estão lá, né? Nós estamos lá, com certeza. Já garantiram, né? Já, nossa. Gente, primeiro lote. Muito obrigado, viu, pela participação. Parabéns pelo trabalho, pela história de vocês também. E muita força, muita luz aí. Tamo junto. Tamo junto. Juntos e mixados. Ninguém larga a mão de ninguém. É isso aí mesmo. Muito bom. Chegamos ao final do nosso programa e com certeza esse programa abriu seus horizontes. Aproveite e pode revê-lo em vários momentos, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei. Valeu, muito bom. Obrigado.